A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Iniciamos hoje o segundo trimestre de 2023 e a nossa primeira aula é o surgimento da igreja. E o que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia, que basicamente significa chamados para fora. Talvez você esteja perguntando, como assim chamados para fora? Pois é, chamados para fora deste mundo, dos padrões, dos costumes, dos objetivos, da moda, de tudo que está no mundo. Nós somos chamados para fora deste mundo, porque hoje nós pertencemos a Jesus e ao seu reino. Por isso temos outros objetivos, outros padrões, outros costumes. Entendeu? Então, é assim que você aceita Jesus, você é chamado para fora deste mundo. Você não pode mais praticar as coisas deste mundo, você é uma nova criatura. Então você foi chamado para fora. Vamos lá. E o que é igreja? Aqui eu trouxe uma figura. Todo mundo, quando fala igreja, a gente pensa no templo, no local. Também a gente chama de igreja, mas igreja não é isso. Então o que é igreja? Igreja é isso aqui, ó. É a reunião de todos os salvos. O local que nós nos reunimos é o templo. Foi ali que a gente escolheu para estar adorando, estar nos reunindo e adorando a Deus. Mas a igreja verdadeira é que é formada pelas pessoas. Tá bom? Vamos lá. A igreja é a reunião de todos os salvos em Jesus, cujo objetivo é servir a Deus, glorificar o seu nome e pregar o Evangelho. A igreja é comparada como o corpo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros deste corpo. Quando nos reunimos, aprendemos mais do Senhor, vivemos em comunhão e somos usados por Deus como instrumentos na sua obra. Então, igreja é a reunião de todos os salvos em Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos um membro deste corpo. E nós devemos viver em comunhão, em união e também fazer o quê? A obra dele. Deixar o Senhor nos usar da maneira que ele quer para o crescimento da obra dele. Eu coloquei aqui, ó, atenção, os pés ainda estão na terra, mas a cabeça deve estar no céu. Nós somos chamados para fora deste mundo, mas ainda vivemos no mundo. Então, os nossos pés, o nosso corpo está aqui. Mas a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar ligado direto no trono de Deus. Amém? Até o dia que o Senhor nos arrebatar e vamos viver a plenitude. Vocês sabem que eu amo falar de arrebatamento. Eu vou passar todo o tempo aqui, até o dia que eu for arrebatado, eu vou estar falando sobre o arrebatamento, de estar com o Senhor. Porque eu amo, é a minha esperança, é estar com o Senhor. Vamos lá. O alicerce da igreja. Lá em Mateus, capítulo 16, do 15 e 18, diz assim: Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo aqui causa muita confusão, muitas interpretações, mas a interpretação que nós acreditamos é a seguinte: quando o Senhor fala assim, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta pedra, o Senhor está falando, ó, sobre essa tua declaração, Pedro, de que eu sou Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, é essa declaração que eu vou estar fazendo na minha igreja. Jesus é o alicerce, e a igreja vai crescer sobre Jesus. Jesus ali. Então, é sobre a declaração que Pedro fez. E algumas outras religiões, eles acreditam que Pedro é o fundador da igreja, que Pedro que começou com... Não é isso. A gente vai ver até que Pedro tomou a iniciativa e tal, mas a igreja é de Jesus. É sobre Jesus. Jesus é nosso alicerce. Eu até coloquei aqui, ó. Jesus é o alicerce da igreja. Por isso ela nunca será destruída. Jesus é a nossa rocha firme e inabalável. Se vemos o versículo que nós lemos e falar, olha, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque Jesus é a nossa base. Ninguém pode combater sozinho o inimigo de nossas almas. Não tem como. Nós só conseguimos com Jesus. E a igreja pertence a quem? A Jesus. Vamos lá. A igreja representa a Cristo aqui na terra. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim: Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus.
Então, o que é o embaixador? Qual é o papel do embaixador? O embaixador representa. Então, aqui na Terra, existem as embaixadas. Por exemplo, existe a embaixada brasileira nos Estados Unidos, em Israel, em Londres, e existe em vários lugares, em vários países. Essa embaixada brasileira, ela representa o Brasil, o nosso presidente, ela representa a nossa nação. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós representamos a Cristo aqui na Terra. Por isso que nós fazemos apelo, né? Quando fala assim, a Bíblia fala, olha, quando vocês dizem assim, reconciliem-se, nós estamos falando que em nome de Cristo. Em nome de Cristo, porque nós somos embaixadores dele. Então, o nosso papel aqui é representar Cristo, fazendo a obra conforme o nosso Deus quer. Vamos lá. A igreja na terra. Jesus veio ao mundo e iniciou seu ministério pregando o reino de Deus e trazendo a salvação para todo aquele que cresce nele. E Jesus também ensinou e orientou seus discípulos para que continuassem quando ele retornasse aos céus. A inauguração da igreja aconteceu na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, quer dizer, o Senhor Jesus veio ao mundo, ele teve o ministério dele, ele pregou, ele curou, ele fez maravilhas, ele ensinou os discípulos, ele orientou e falou, olha, eu vou aos céus, mas vocês vão ficar aqui e vão continuar a obra. E o Senhor também nos prometeu que um outro Consolador, que ia estar nos ajudando, nos consolando, nos guiando, nos orientando aqui na terra também. Mas nós devemos fazer essa obra que o Senhor deixou em nossa mão. E a igreja ela foi inaugurada quando? No dia de Pentecostes. Quando Jesus foi aos céus, ele falou que, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos ficaram reunidos ali orando. Aí no dia de Pentecostes, eles ouviram o som, né, de um forte vento, um vento veemente que fala, e encheu toda a casa, e de repente eles começaram a falar em línguas, né, línguas repartidas como de fogo, e eles falando. As outras pessoas olharam e falaram assim, nossa, os discípulos estão embriagados, eles beberam. Mas não, aí tem um momento que Pedro se levanta e Pedro começa a pregar sobre Jesus, sobre a salvação. Vamos ver aqui, ó. Tá lá em Atos 2, eu vou falar do versículo 14 e depois do 41 ao 43, mas tem um texto aí no meio, tá? Então diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos aqueles que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro falou isso e aí ele começou a pregar, a falar sobre Jesus. Aí lá no finalzinho, diz assim, ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Pedro se levantou, começou a pregar com autoridade, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Ali começou a igreja. Vamos lá. Igreja local e universal. Vamos ver o que é isso. A igreja local é o que chamamos da igreja visível, formada por grupos de pessoas que se reúnem em um templo regularmente para adorar a Deus e está inserida na sociedade. Por isso é considerada uma organização que, por sua vez, possui um estatuto, hierarquia, atividades definidas e tudo mais. Então, igreja local são os membros que se reúnem ali para estar adorando. Vamos ver aqui o que é a igreja universal. A igreja universal é conhecida como a igreja invisível, ou seja, somente Deus veio. Ela é formada apenas pelos salvos em Cristo Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. A igreja universal é a verdadeira igreja, pois serve a Jesus em espírito e em verdade. Então vamos lá. A igreja local é quando tem a reunião das pessoas ali. Aqui na Terra a gente está ali todo mundo reunido. Porém, nessa reunião, existem pessoas que verdadeiramente são salvas, que têm o nome escrito no livro da vida. Mas tem outras que não. Mas a gente não tem como julgar e nem cabe a nós julgarmos. Ah, você é salvo, você não é. Não. Nós estamos reunidos ali para adorar e louvar ao Senhor. Mas, infelizmente, tem pessoas ali que realmente não adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu trouxe um texto aqui que fala de joio e o trigo. Né? O joio e o trigo, eles são muito semelhantes. Mas olha só o que o Senhor fala. Está lá em Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30. Propôs-lhe
parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa tirei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. O que o Senhor está falando aqui, essa parábola que ele diz? Então tinha uma terra boa, semente boa, foi o dono ali e plantou a semente. Plantou o quê? O trigo. Só que veio o inimigo e plantou quem? O joio. E aí, quando começou a crescer, cresceu os dois juntos, o joio e o trigo. Eles são semelhantes, mas não são iguais. O trigo sim é bom, o joio não serve para nada. E aí os trabalhadores falaram: Senhor, e agora? O senhor quer que a gente arranque? Ele falou: olha, não arranca o joio, porque se arrancar o joio, é capaz que o trigo também saia. Se nós trouxermos para o lado espiritual, do lado da igreja, o que acontece? Na igreja tem pessoas que são verdadeiras, mas tem outras pessoas que não são verdadeiras. Infelizmente isso acontece. Que estão lá, que ainda são, infelizmente, usadas pelo inimigo de nossas almas. Só que a gente acaba se apegando, a gente não sabe, a gente não consegue julgar e tudo mais. O Senhor fala o quê? Olha, deixa aí, porque vai ter... Quando for no momento de colher, a gente vai arrancar. Quer dizer, no momento do arrebatamento da igreja, vai se saber que aquela pessoa, ela era o quê? Era um joio. Ela não serviu ao Senhor verdadeiramente. E também tem outro sentido aqui, também lá no final, né, no tribunal que a gente teve, no tribunal do trono branco, essa pessoa, né, que era um joio, que não aceitou Jesus, vai ser condenada. O trigo que é verdadeiro, que são as pessoas salvas, elas vão estar na bênção. Então tem tudo isso. Aqui é uma parábola que o Senhor ensinou. Então existe a igreja local e a igreja universal. A igreja local está todo mundo junto. Tem o joio, tem o trigo. Mas a igreja universal, ela só tem o trigo. Só tem quem? Os salvos em Cristo Jesus. E quem é que pode ver? Apenas Deus, Jesus, né, o Espírito Santo. Eles sim sabem o que está, quem é verdadeiro, quem não é, o que está acontecendo. E outra coisa, a gente às vezes vê uma pessoa na igreja que a gente olha e fala, com certeza as atitudes dessa pessoa não estão corretas. Mas não cabe a nós tirar essa pessoa da igreja. Cabe a nós orarmos por ela. Para quê? Para que ela fique na igreja e ela se converta verdadeiramente ao Senhor e se torne o quê? Um trigo. Amém? Vamos lá. Conclusão. A igreja foi criada por Deus com o propósito de representá-lo neste mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Nós somos os embaixadores de Cristo. Devemos verdadeiramente fazer parte da igreja invisível, quer dizer, ser salvo de verdade, adorar em espírito e em verdade, para que um dia vivamos a plenitude do amor de Deus nos céus. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que os Deus abençoe em Cristo Jesus.